Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco. Sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A primeira notícia leva-nos até ao país vizinho por causa da decisão das autoridades municipais de Alicante de pretenderem retirar uma cruz histórica do espaço público da cidade. Só uma providência cautelar, que foi interposta, entretanto, para o Tribunal Superior de Justiça de Valência, permitiu a suspensão dos trabalhos de remoção e destruição de uma cruz histórica, a Cruz de Los Caídos, e do seu pedestal na cidade de Alicante. Este caso tem gerado, Catarina, muita polémica. É verdade. De facto, Paulo, este caso tem gerado muita polémica aqui no país vizinho, com a mobilização de muitos habitantes que se revezaram durante cerca de 400 dias junto à Cruz de Los Caídos, procurando assim impedir a sua destruição deste monumento, não é? A decisão de remoção da cruz, localizada no adro da igreja, em Calosa de Segura, foi tomada pela edilidade local, apesar da oposição de grande parte dos habitantes, pois representava esta cruz uma homenagem às pessoas assassinadas no município, entre as quais 2 sacerdotes, durante os anos da terrível Guerra Civil Espanhola. Mas por que razão foi decidido retirar esta cruz do espaço público? Bom, Paulo, o presidente da Câmara Municipal local, Francisco José Maciá, decidiu então retirar esta cruz em cumprimento da lei da memória histórica. E o que é que diz esta lei? Esta lei diz que prevê a retirada de monumentos, símbolos ou nomes de lugares públicos relacionados com a Guerra Civil Espanhola e depois, já mais tarde, com os tempos também do governo de Francisco Franco. Apesar dos monumentos da Igreja Católica não estarem incluídos nesta lei e estarem fora da alçada desta lei, a verdade é que, de facto, a edilidade avançou mesmo com a remoção desta cruz e o que aconteceu na passada segunda-feira com o início dos trabalhos. Agora, com esta decisão do Tribunal Superior de Justiça de Valência, os trabalhos de remoção da cruz e da destruição da estrutura monumental que estava distrita, foram suspensos, acreditando os autores desta petição que poderá vir a ser possível ainda devolver a cruz ao local onde sempre esteve, desde 1940. Este caso vem recordar o outro ocorrido no final do ano passado em França, em que se evocou aí a separação estrita entre a Igreja e o Estado para se retirar também uma cruz do espaço público. Neste caso, era uma cruz existente no monumento a São João Paulo II. Sim, Paulo, e de facto esse caso foi aqui, referimos aqui algumas vezes no nosso programa, e ocorreu em Ploermel, portanto, e foi o Conselho de Estado, que é a maior instância judicial em França, que decidiu que esta cruz, este símbolo religioso, não podia estar de forma alguma num espaço público. E, portanto, deu um prazo de 6 meses para que o Executivo local cumprisse essa pena, não é? Essa decisão. De Espanha, passamos agora para a República Democrática do Congo, onde prossegue um forte clima de tensão com as autoridades policiais a agredirem, é um último caso conhecido, um sacerdote que esteve preso durante algumas horas. Trata-se do padre Sebastián Iebo, pároco desde agosto de 2017 na igreja de São Roberto, localizada em Necel, nos subúrbios da capital Kinshasa, que foi sequestrado pela polícia depois da missa matinal de sábado, dia 3 de fevereiro. O que mais se sabe sobre este caso, Catarina? Bom, Paulo, sabe-se que o padre Sebastián foi agredido junto à igreja. Foi depois, quando estava, portanto, a deixar o edifício, foi colocado dentro de um carro da polícia e depois foi libertado horas mais tarde, depois desta notícia ter corrido mundo. Também a AIS também denunciou este caso, não é? Depois, em declarações que o padre Sebastián proferiu aos jornalistas, ele explicou que as autoridades o teriam implicado numa estranha história com um movimento rebelde, que são os Camuina Napsu, que têm atuado especialmente na região centro do país. Este incidente da prisão de mais um padre católico ocorre num momento de particular tensão entre o governo e a Igreja por causa das manifestações realizadas em dezembro e já em janeiro deste ano contra a permanência no poder do presidente Joseph Kabila. Essas manifestações, que foram fortemente reprimidas pelas autoridades, provocaram pelo menos 15 mortos, foram convocadas não só pela Igreja Católica, como também por igrejas evangélicas, assim como por elementos da comunidade muçulmana.
A reação policial profundamente excessiva para manifestações pacíficas está a causar grande constrangimento em diversos setores da sociedade congolesa, nomeadamente, Catarina, na Igreja Católica. Exatamente, Paulo. De facto, em diversas ocasiões, tanto o Exército como a Polícia chegaram a disparar sobre os cristãos que assistiam à missa e que se preparavam para participar nesta marcha pacífica, organizada pelo Comitê de Coordenação de Leigos, que integra também membros preponderantes da comunidade católica neste país. Estas manifestações têm como ponto principal a exigência de eleições livres no país e o fim da liderança de Joseph Kabila, cujo mandato presidencial expirou, recorde-se, em 20 de dezembro de 2016. Esta situação complexa, violenta e trágica que se vive na República Democrática do Congo voltou também a ser lembrada pelo Papa Francisco. O Santo Padre convocou os católicos e todas as pessoas de boa vontade no mundo para um dia de jejum e de oração pela paz, referindo nessa intervenção especificamente a situação grave que se vive na República Democrática do Congo e também no Sudão do Sul. Vamos ver a sua mensagem. Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli a una speciale giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della prima settimana di Quaresima. La offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Come in altre occasioni simili, invito anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune, ma tutti insieme. Il nostro Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli che gridano a Lui nel dolore e nell'angoscia, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Ainda em África e ainda focados neste país, na República Democrática do Congo, vamos agora ao encontro de uma religiosa. Trata-se da irmã Angelique Nanaimaka, que recebeu em 2013 um prémio especial, o Prémio Nansen, para os refugiados, pelo seu trabalho junto das mulheres e meninas deslocadas precisamente na República Democrática do Congo. O vídeo, que é um trabalho dos nossos colegas da ONU TV, tem um título sugestivo: A Freira e a Bicicleta. Quand je les vois, l'image que j'avais trouvée auparavant, quand ils étaient sortis de la brousse de ces atrocités, le visage était autre. Si je peux déjà aider une seule femme à revivre, pour moi, c'est déjà un succès. Je ne me découragerai jamais. Acabámos de ver a irmã Angelique Nanaimaka, que venceu o Prémio Nansen pelo seu trabalho na região nordeste da República Democrática do Congo, ajudando milhares de mulheres que são vítimas da brutal violência praticada por milícias armadas. Neste trabalho percebe-se a coragem, a tenacidade e, ao mesmo tempo, a enorme alegria desta irmã, desta freira católica congolesa, que viaja na sua inseparável bicicleta e que se faz anunciar sempre com um sorriso aberto. Ela diz que, se conseguir ajudar ao menos que seja uma mulher a recomeçar a sua vida, isso já é um sucesso extraordinário. O sorriso e a bicicleta desta irmã são duas imagens, Catarina, quase inesquecíveis. É verdade, Paulo, e de facto é bom que os nossos telespectadores tenham presente este trabalho desta irmã que faz de facto a diferença nesta região que está marcada pela guerra de mais de 30 anos e, portanto, as mulheres nesta zona são de facto vítimas de uma violência inimaginável e esta irmã fundou já em 2008 um centro de reintegração e desenvolvimento e que procura ajudar as mulheres congolesas que foram obrigadas a deixar as suas casas, que foram depois, ficaram, portanto, reféns destes grupos armados, foram muitas delas vítimas de violência
E depois, quando conseguem escapar, têm que conseguir sobreviver a duas situações terríveis. Uma, por um lado, todo o trauma que viveram durante o seu cativeiro, e outro é não serem bem aceitos, não serem bem acolhidas pela sua própria comunidade. Uhum. O trabalho da irmã Angélique, que pertence, recorde-se, à congregação das Irmãs Agostinianas de Dungu, é bem representativo do trabalho das irmãs e dos padres católicos em África. Há pouco, na mensagem em que convocava os católicos e todas as pessoas de boa vontade para uma jornada de oração e de jejum pela paz, o Papa Francisco falou em dois países, a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul. Nós vimos agora o testemunho da freira da bicicleta, a irmã Angélique. Vamos agora ao encontro de um punhado de seminaristas, de padres e de bispos do Sudão do Sul. Todos eles são apoiados diretamente pela Fundação AIS. I joined the seminary in 1996, and the senior seminary was not within South Sudan, but it was in Hoima, that's Uganda. We used to even spend 7 days on the way. You buy some salt, some piece of soap, and then maybe some sugar, and you put it in the luggage of the seminarians because no money. When they reach a village, they will buy food. We have a salt. Okay, you give us salt, we give you food. So from Central African Republic to Congo to Uganda, walking. That was also one of the challenges that I faced, and I was even almost to give up. But I have to say no. You know, in life, when you are born, you have to face challenges. And it's only when you give in to challenges, that's when then they also overcome you. I said, no, as a man, I've decided that's my call, so I have to continue going. In the church, the altar boys, many of them end up wanting to be priests. Going for vocation, becoming priest, is good news for the people. Christian community feel very happy to have their son going to the seminary. The reason why I decided to become a seminarian is in our diocese, we don't have enough numbers of the priests. Some parishes staying without a priest. And the Christians there, they are praying only with the catechists. I come to join seminary, to become a priest, to go and help those who are hungry of spiritual life. We have a high number of vocations, but due to the limited space that we have, we only limit the number that we can take care of in a year. The structures are still not yet in place. We have got a dormitory for sleeping, but we don't have the dining room for the seminarians, and also a place where they can sit and study from. In the seminary here, the things which we are lacking is water. We don't have a real water here for us. We don't have a source of light. The light we are having here, it is limited. It is only for 2 hours or to 3, it goes off, and we don't study much. Let them know that they are growing, and whatever difficulties now is grooming them for the future. So let them not to be discouraged with the present time. Difficult times never last, tough times never last, but tough people can survive through those tough times and be able to reach their goals. And the first time I saw a priest, the way he was really preaching the word of God, it went direct into my memory that if he can become a priest and is one of us, so why not? I can also try to join. I can say I'm extremely happy because when I began the seminary, in all the difficulties that I've undergone, and now that my retreat is done, and what remains is now to be ordained as a priest, so I feel really very happy that I want to become a priest to serve my people. I would be happy to see that I have at hand somebody who can now take care of people. And I'm always excited about that. When I see, after that long journey, finally I now say, here is somebody God has given who's ready
to help the people of God. O padre Miambo, ou o seminarista John Comboio, ou antes a irmã Angelique, são apenas 3 exemplos de irmãs, sacerdotes e seminaristas apoiados de alguma forma pela Fundação AIS. O trabalho que todos eles fazem faz a diferença. E a ajuda da Fundação AIS faz também a diferença, pois é essencial para a sobrevivência desta igreja tão generosa e simultaneamente tão pobre. Temos falado nisto nos últimos programas, mas nunca é demais lembrar que é graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS que a Igreja consegue estar presente em tantos cenários de guerra, de pobreza e de violência. Falámos do Som do Sul. Catarina, podemos dizer que é graças à Fundação AIS que se vai formar e manter a próxima geração de sacerdotes neste país. Precisamente, Paulo, de facto, o Sudão do Sul é apenas um dos países, um dos exemplos onde, de facto, a generosidade dos nossos benfeitores, onde a ação da AIS está presente e onde se pode verificar essa ajuda toda que conseguimos fazer chegar através dos nossos benfeitores. E muitas vezes nós temos a sensação que quem está lá em casa não tem bem a noção desta realidade, da amplitude, não é? Deste nosso trabalho. E nunca, como o Paulo já disse, temos falado aqui várias vezes nas últimas semanas, mas nunca é demais referir, porque de facto, graças à generosidade dos nossos benfeitores, dos nossos telespectadores, nós de facto conseguimos fazer muito. E para quem nos está a ver e ouvir, é bom relembrar que, por exemplo, 1 em cada 11 seminaristas no mundo é apoiado pela AIS. E um exemplo é este jovem que nós vimos, o John Comboio, que de facto é um dos jovens seminaristas que é apoiado pela AIS. Também no ano passado, cerca de 30 mil catequistas foram apoiados pela AIS, também é um número extraordinário. Portanto, 1 em cada 67 irmãs é também apoiada pela Fundação AIS. E, portanto, isto representa qualquer coisa como também 11 mil religiosas em todo o mundo que são apoiadas pela AIS. Portanto, ao olharmos para estes números, percebemos como é importante esta ação da AIS, que é feita graças e apenas à generosidade de quem nos está a ver, dos nossos telespectadores e dos nossos benfeitores. E, portanto, nós temos aqui, semanalmente, ficamos a conhecer histórias de cristãos que são perseguidos, cristãos que estão a sofrer e, portanto, nós temos, de facto, acompanhado aqui ao longo das últimas semanas que, de facto, há uma comunidade cristã no mundo que está a sofrer perseguição, que está a sofrer e, em muitos países, está também a ser vítima de um genocídio que está em curso. E, portanto, é muito importante nós passarmos esta mensagem, é muito importante nós ajudarmos estes nossos irmãos de diversas formas. Nós temos falado aqui de diversas formas que nós podemos ajudar, através de bolsas de estudo, através da formação, através da construção ou reconstrução de casas, por exemplo, no Iraque, através desta formação de seminaristas, como mostramos aqui. Portanto, são muitas as ações que nós podemos fazer. Os meios de locomoção? Exatamente, como vimos aqui a irmã na bicicleta. Portanto, há muito que nós podemos fazer e são pequenas ações que, de facto, transformam a vida da comunidade que vai receber todas estas nossas ajudas. E por isso, Paulo, e nós temos dito aqui, e nunca é demais relembrar que, de facto, quando nos contactam destes países, a primeira coisa que nos pedem são as nossas orações. E por isso é um desafio que já deixei aqui nos últimos programas, mas volto a reforçar este desafio de estarem ligados a nós através das vossas orações. Portanto, fazemos uma grande corrente de oração de solidariedade para com todos estes nossos irmãos. E para isso convido-vos a ligarem-nos para os nossos telefones 21 754 4000 ou 21 754 4004 ou então também no nosso site, fundação-ais.pt, saberem como podem fazer parte desta grande família, desta grande corrente de solidariedade que é a ajuda à Igreja que sofre. De África vamos para Israel, mas na verdade vamos continuar focados neste imenso continente. É que o governo de Tel Aviv ameaça agora deportar refugiados oriundos essencialmente da Eritreia e do Sudão, pondo em risco a vida de centenas e centenas de cristãos. O governo de Israel começou no passado domingo, dia 4 de fevereiro, a entregar cartas a dezenas de milhares de requerentes de asilo, oferecendo-lhes apoio financeiro para o regresso voluntário aos seus países. Eles têm agora 60 dias para decidir. Quem se recusar a aceitar a proposta do governo israelita, e a proposta inclui um apoio financeiro de cerca de 2.800 euros e a passagem de avião, quem se recusar será preso. Esta medida irá afetar cerca de 35 mil imigrantes africanos oriundos daqueles dois países. E, entretanto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já fez sobre estes requerentes de asilo, Catarina, uma declaração muito forte.
Sim, é verdade, Paulo. De facto, o primeiro-ministro israelita já se referiu a este plano, comparando os migrantes e invasores. E vou citar o que é que o primeiro-ministro, peço desculpa, disse, e ele disse o seguinte: os invasores têm uma escolha fácil. Ou cooperam connosco e deixam o país de forma voluntária, humana e legal, ou teremos de usar outros meios à nossa disposição. De facto, com esta medida, o governo de Israel faz como que um verdadeiro ultimato aos candidatos a refugiados oriundos de África, sendo que muitos dos provenientes da Eritreia são cristãos. Todos eles receberam uma autorização de residência temporária, que tem de ser renovada de 3 em 3 meses. Agora, todos estão a ser confrontados com esta opção, a viagem de regresso ou a prisão. Esta é uma questão mesmo muito sensível e que afeta diretamente milhares de pessoas oriundos da Eritreia, pois país, aliás, onde a comunidade cristã é particularmente perseguida. É verdade, Paulo, e já em 2016, mais concretamente em maio de 2016, a Fundação AIS denunciava que existem, de facto, centenas de cristãos detidos nas prisões da Eritreia. E não é apenas a AIS que tem denunciado estes casos, também a ONU e a Amnistia Internacional têm procurado denunciar estes casos, dizendo mesmo que, ou classificando este país como a Coreia do Norte de África. No relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo, publicado no final do ano passado pela Fundação AIS, a Eritreia foi classificada como um dos países onde o regime exerce uma violência extrema sobre os seus cidadãos. Isto é uma situação inquietante, Catarina. Sim, é muito inquietante, Paulo, e de facto neste relatório que a AIS publica, os perseguidos e esquecidos, portanto, este relatório publica ou dá a conhecer casos concretos de cristãos que estão a sofrer perseguição. E neste último relatório nós falámos de facto de 33 mulheres que foram encarceradas numa ilha-prisão conhecida por torturar os detidos. Nesse relatório afirma-se que essas mulheres que ficaram presas, portanto, na ilha de Nakura, estavam entre os mais de 120 cristãos detidos depois de terem sido acusados de participar apenas em momentos de oração envolvendo grupos religiosos proibidos. Exatamente, Paulo. E também há organizações humanas que têm alegado frequentemente, e também se pode ler isso no nosso relatório, que os presos são maltratados nesta prisão, de Nakura, sendo alguns amarrados e as suas Bíblias são queimadas à sua frente. Esse relatório da Fundação AIS fala sobre a Eritreia, faz referência também a centenas de prisões políticas neste país. Sim, e de facto faz referência a centenas de prisões onde muitos dos cristãos são maltratados. E uma fonte que é citada no nosso relatório diz mesmo que, por vezes, os presos suplicam pela morte e enlouquecem por causa das torturas que sofrem nesta prisão. Já anteriormente, a Fundação AIS tinha revelado uma carta assinada por 4 bispos da Eritreia, onde, de forma indireta, e não seria possível de outra maneira, também se denuncia a situação de perseguição que se vive no país. Estamos a falar, portanto, da Eritreia e da perseguição aos cristãos. Muitos eritreus fugiram do seu país e foram parar a Israel. Agora foram todos apanhados na malha da nova política de acolhimento israelita e têm apenas 60 dias para escolher entre o regresso ao seu país e a prisão. E muitos deles são cristãos. Abtom Mehari é um deles. Sou eritreu, fui para Asmara, inscrevi-me na universidade e me formei em Ciências Estatísticas e Demografia. Na Eritreia, em Asmara, alistei-me no serviço militar. Estava servindo no Serviço Nacional, que é uma escravidão. O Serviço Nacional é interminável e estava acabando com a minha vida. Um estudante universitário é considerado inimigo do governo. Mais cedo ou mais tarde, deveria deixar o país. Assim, resolvi ir embora. Em outubro de 2006, deixei a Eritreia. Atravessei a Etiópia a pé. Não foi fácil. Você deve ter a permissão para se deslocar. Eu tinha permissão essencialmente porque sou do sul do país. Podia me deslocar, mas ir embora da Eritreia foi complicado mesmo, pois o governo manda atirar em quem deixa o país. Hampton vive em Israel na condição de refugiado. Pediu asilo, passou por muitas dificuldades antes de chegar aqui. Foi preso tantas vezes nos diversos países por onde passou. Um exemplo entre tantos que chegam em Israel à procura de melhores condições de vida. Going from Eritrea, most of them are from Eritrea to Sudan. In Sudan, some of them will not have chosen to. Muitos dos eritreus chegam ao Sudão, mas alguns nem têm possibilidade de vir para Israel e resolvem ficar no Sudão. Quem sabe tentando sucessivamente entrar na Europa de qualquer forma. Muitos deles são sequestrados no Sudão pelas tribos beduínas ou por Rashaida, tribo que se encontra na Eritreia e no norte do Sudão.
e são levados para o deserto do Sinai. Deles são extorquidos dinheiro, torturados, raptados a fim dos sequestradores conseguirem todo o dinheiro. Trazem histórias extremas e complicadas para contar, seja para si mesmos, seja para seus filhos. A igreja local está atenta a estas realidades e procura, na medida do possível, dar a estas pessoas uma oportunidade de trabalho e de suporte psicológico para enfrentarem a nova realidade que lhes são apresentadas. Um exemplo são as irmãs combonianas. Esta é a irmã Zezet, que junto com um grupo de voluntários tem levado adiante alguns projetos sociais de ajuda e de encorajamento aos refugiados que procuram auxílio. Fomos até um centro social situado na periferia de Tel Aviv. Nos encontramos com um grupo de mulheres que fazem trabalhos artesanais, um dos meios de sustento, talvez o único para toda a família. Allora sono veramente più vulnerabili donne. Estas mulheres são as mais vulneráveis. Durante o tempo que atravessam o Sinai, ficam traumatizadas pelo que sofrem, um inferno mesmo, que quando elas chegam aqui nem encontram uma comunidade que as acolhe, mas que até mesmo as rejeita. Por isso, para elas é 2, 3 vezes mais traumático. La comunità che li riceve ma che li rigetta. E questo per loro è 2 volte, 3 volte trauma che hanno subito. Our communities are, the majority are Eritreans. And among them there are also some Ethiopian people. Na nossa comunidade, a maioria são de pessoas da Eritreia e dentre eles também há alguns da Etiópia. Eu vim da Etiópia e, como padre, não faço distinção entre eles. Me coloco à disposição de servir a todos, porque sou sacerdote e não tenho problema em estar com pessoas de outras nacionalidades. Tenho disposição de ajudar a todos. Fui enviado aqui para servir essa gente. Quello che mi colpisce sono persone di fede. O que me chama a atenção é que são pessoas de fé. Sempre tem no seu olhar a esperança que se infundem um para o outro. O que me toca muito. Como o conseguem? Como pode esta mulher, com esse menino portador de deficiência, ainda dar alguma coisa para aquela outra mulher que sofre como ela? Isso me chama profundamente a atenção. Agradeço a Deus por esta oportunidade, a oportunidade de trabalhar com eles. Te lo dico, mi colpisce e ringrazio Dio che ho l'opportunità di lavorare con loro. Daqui a pouco vamos centrar a nossa atenção no Iraque e na Síria, por causa não só da crónica da irmã Miri, mas também para continuarmos a acompanhar a grande reportagem do jornalista da SIC, o Henrique Zimmermann, sobre a perseguição aos cristãos no Médio Oriente. Mas para já vamos até à fronteira entre a Bolívia e o Chile, mais precisamente até à localidade de Pisiga, onde há uma casa que está sempre de portas abertas. É o Centro de Acolhimento das Filhas da Caridade. Ali dentro, nesta casa, um punhado de religiosas devolve dignidade a pessoas desesperadas. São migrantes e muitos estão ilegais e são vistos ali como pessoas de segunda categoria. Todos os dias, a irmã Fanny Lupa faz um milagre, transforma este desespero em esperança. Esta é, em síntese, a história da semana, que nos vai ser contada já de seguida pela Pilar Rocha. Em Pisiga, no alto da montanha, numa terra de ninguém na fronteira do Chile com a Bolívia, a Casa das Irmãs é como um oásis no meio do deserto. A porta está sempre aberta e as irmãs não fazem perguntas, apenas acolhem e ajudam. Muitos dos que passam pela Casa das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo são pessoas desesperadas. A irmã Fanny Lupa conhece os seus lamentos, os gritos de dor e comove-se com as suas lágrimas. Por ali, pelo chão enrugado, pedregoso daquele deserto, escutam-se passos de pessoas, de centenas de homens, mulheres e crianças que procuram fugir da pobreza extrema que os persegue desde sempre. Esther, colombiana, 44 anos, está sentada numa cadeira na casa das irmãs. Está ao lado dos seus 4 filhos e está a chorar. Eles dependem de mim. Eu sou mãe e pai ao mesmo tempo e estou disposta a lutar por eles. Tudo o que eu faço é para os meus filhos. A irmã Fanny escuta Esther com toda a atenção, comovendo-se com as suas lágrimas, olhando-a com toda a ternura do mundo. Esther e os filhos chegaram ali, à casa de acolhimento das irmãs, depois de uma semana de caminhada, sem praticamente nada para comer, nem a roupa adequada para o frio incrível que se faz sentir durante a noite. Foram recebidos com um chá quente que ajuda a retemperar forças, cor e energia. A Casa das Irmãs é de facto um oásis no meio daquele deserto.
Esther nunca mais irá esquecer o momento em que entrou naquela casa, o sorriso das irmãs, o acolhimento que recebeu. Ali no meio do deserto, em Pisiga, o céu tem a forma de uma casa com um quarto, com beliches e uma cozinha, onde numa panela a comida vai ganhando sabor. As irmãs não sabem quem são as pessoas que lhes batem à porta. E, no entanto, elas abrem e dizem: entre. Imediatamente as irmãs oferecem um quarto, comida, abrigo. Estas mulheres são verdadeiramente uma bênção. Uma destas mulheres, a irmã Fanny Lupa, sabe que o pouco dado com amor vale muito. E ali, no meio do deserto, um banho de água quente vale mais do que todo o ouro do mundo. As irmãs preocupam-se em ajudar todos os viajantes que passam pelo centro de acolhimento. Escutam as suas histórias, identificam problemas, aconselham soluções, dão esperança. A esmagadora maioria dos que passam por ali transportam consigo histórias profundamente tristes. São pessoas que a sociedade não soube acolher, não soube compreender. São pessoas em fuga, são pessoas desesperadas. O centro de acolhimento começou por ser uma pequena casa alugada, mas não tinha condições. Era tudo inadequado. A casa de banho, a cozinha, os dormitórios. Muitas vezes as irmãs até dormiam no chão, para que todos pudessem ser acolhidos com dignidade. Há 4 anos, com o apoio da Fundação AIS, foi possível construir um edifício novo, com capela e painéis solares, para que a energia não seja um custo extra. A irmã Fanny não se cansa de agradecer a generosidade dos benfeitores da AIS. Não estamos sozinhas. Conosco estão todos vós, que nos permitem tornar realidade esta missão no meio dos nossos irmãos migrantes. Que Deus abençoe infinitamente por tão grande trabalho todos os benfeitores desta grande fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Todos os dias, a irmã Fanny Lupa devolve dignidade a pessoas desesperadas. Todos os dias, esta irmã transforma lágrimas em sorrisos, em esperança. A Casa das Irmãs é, graças aos benfeitores da AIS, um pedaço de céu no meio daquele deserto. Agora sim, vamos continuar a assistir à grande reportagem da SIC assinada pelo jornalista Henrique Zimmermann sobre a ameaça aos cristãos nesta região do globo. Hoje ele fala-nos de um problema muito complicado, o desaparecimento contínuo da presença cristã na Terra Santa. Eu digo apenas um número. Há 70 anos, os cristãos eram cerca de 85% da população. Hoje, são apenas 12%. Em Belém, sob o controle da autoridade palestiniana, visitamos um padre espanhol que vive há mais de 4 décadas no Médio Oriente. O padre Artemio Vitores é a maior autoridade do convento franciscano da Igreja da Natividade, que nos transmite a sua preocupação. Sabes que de los 5 preceptos del Islam tienen que decir la oración a la grande, rezar 5 veces al día, que suele ser cambiar según el horario del sol. Eso en cualquier parte del mundo. Sí. Evidentemente, eso, puedes decir lo mismo, pues tú también tocas las campanas, aquí se tocan las campanas, ¿no? En estos casos, evidentemente, aquí hay una tensión para decir, aquí mandamos nosotros, y de modo que, bueno, fue terrible, pues nosotros quedamos mal, ¿no? Cuando vino este Papa, el anterior, que había una misa aquí precisamente, y habíamos dicho, hombre, pues sería bueno que tuvieras un poco de paciencia, esperar una media hora. Ah, no, le pusieron a todo volumen, la misa, el altar estaba allí, a todo volumen, y eso, pues bueno, pues tuvieron que parar la misa. O padre Artemio viveu todas as guerras da região, todos os tratados de paz, ataques terroristas e tensões nas últimas décadas. Diz que o número de cristãos de Belém reduziu-se significativamente nos últimos anos. Há 70 anos, os cristãos de Belém eram 85% da população. Hoje são 12%, apesar de que o governo palestiniano tenha decidido que o presidente da Câmara será sempre um cristão. Alguns dos clérigos de Belém receiam a vaga islâmica que invadiu o Médio Oriente.
Há alguns anos conhecemos em Belém o palestiniano Kamal Tarazi, que residia em Gaza. Tarazi tinha a máxima graduação militar, apesar de ser um oficial cristão de Gaza. Em 2007, o grupo islâmico Hamas dirigiu uma revolta e conquistou o poder na faixa de Gaza. O general Tarazi descreveu-nos uma série de ataques dirigidos por grupos radicais contra instituições cristãs e explicou-nos as ameaças de morte que lhe fizeram. لا الجماعة مقنعين من مسدسات كتم صوت طبعا. هو يعني نقدرش نقول احنا حماس او غير حماس. يعني هم في النهاية دايما بيكونوا بشكل او باخر كلهم مجموعة واحدة بس تحت مسميات اخرى. يعني نفس التوجه قرآني بحت. O general Kamal Tarazi decidiu fugir de Gaza porque receava perder a vida. Há anos que se escondia numa casa em Belém e tentou obter asilo político em vários países europeus sem êxito. Kamal disse-nos que a pequena e antiga comunidade cristã de Gaza está a diminuir gradualmente, visto que as famílias que receberam um laissez-passer para visitar Belém no Natal decidem não regressar. No passado Natal telefonamos-lhe e constatamos, consternados, que tinha regressado a Gaza. كان بيت الموجود بمنطقة تل الهوى تعرض لكتائب عز الدين القسام، تعرض يعني للتكسير وزي ما تقول كانوا موجودين في أثناء فترة. Entre as famílias que se mudaram de Gaza para Belém está a família Tarazi, familiares de Kamal. بعد سيطرة حماس على قطاع غزة أحد قادة حماس كتب في لقاء مع جريدة ألمانية قال إنه بعد اللقاء ونهاية اللقاء قال إنه على المسيحيين أن يعوا أن المرحلة حكم إسلامي. As filhas de Nabil, Tara e Larisse recordam como na Universidade Islâmica de Gaza foram forçadas a vestir-se sobriamente, completamente cobertas, assim como a esconder as cruzes. She said like, I'm Christian, why do I have to cover myself? But even though she covered herself, but she wore the cross on her neck, they told her to hide it, but she didn't. They didn't want Christians, of course. Say, Palestine is an Islamic country, so we don't need Christians, so we kill them all, or we turn them to Muslim. Foi o Henrique Zimmermann e a quinta parte da grande reportagem sobre a existência ameaçada dos cristãos no Médio Oriente. Um dos países onde essa ameaça é mais visível é na Síria. E na Síria, mais precisamente no Mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, vive uma jovem religiosa portuguesa, a irmã Miri, que nos tem oferecido, semana após semana, relatos únicos da vida nesta região ainda ensombrada pela guerra. Hoje, a irmã Miri vai falar-nos também ainda do Natal, das tradições religiosas na região e da expectativa de um tempo novo. Este ano, felizmente, as nossas irmãs que estão habitualmente no Líbano puderam ficar connosco. Já há muito tempo que isso não acontecia, foi uma altura de alegria. E como também a tradição no Carmelo, guarda-se a tradição de, na noite de Natal, tem que se dançar. Ou nos dias, não é possível nesse dia porque há muito, as ocupações não o permitem. Nos dias que se seguem, na semana de Natal, tem que se dançar com o Senhor. E também nós, habitualmente, tiramos uma palavra ao azar para cada um. E desta vez nós notamos que, no ano antes da guerra, todas as palavras que saíram eram muito difíceis, eram duras. Nós dizíamos o que é que se vai passar, o que é que se está a passar. Todas são palavras que anunciam qualquer coisa de terrível. E depois o que aconteceu? A guerra na Síria. Este ano, todas as palavras que saíam são palavras de missão. Como que a anunciar um ano de repouso e de missão, de trabalho, de evangelização, etc. E é verdade que nós falamos entre nós e também há leituras que se fazem, no que se ouve dos amigos, há um movimento de escondido de um povo que volta ao Senhor.
E toda a ação que tem sido feita aqui pelo mosteiro tem sido uma ação que prepara a evangelização. Por isso eu aproveito para pedir a vossa oração para este novo povo que se está a levantar, assim como que para aqueles a quem a fé está a extinguir-se e precisa de ser renovada. E precisamente aqui no Oriente, a festa da Epifania é precisamente a festa do batismo. Não tem a conotação do Natal, ainda do Natal como no Ocidente. É já a festa do batismo do Senhor, da manifestação da Santíssima Trindade, dos céus que se abriram e da filiação divina. Quer dizer que Jesus foi batizado para nos abrir os céus. Então pode-se ver a efusão, há uma benção da água, como uma renovação do batismo, e depois a efusão com que o nosso Padre, que é uma pessoa muito viva, com uma fé viva e com ardor para evangelizar, com a efusão com que ele asperge a água por toda a gente. Foi uma mira e mais um apontamento da vida cotidiana no mosteiro em Cara, na Síria, onde vive. O nosso programa caminha depois para o fim. Temos ainda para ler os tweets que o Papa Francisco publicou na internet e de fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa, para ficarmos a conhecer as novidades da próxima edição que está a ser preparada. Mas para já, vamos então até Roma, mais uma vez até ao Vaticano e mais uma vez ao encontro do Papa Francisco. Melhor, vamos ao encontro dos tweets que o Papa Francisco publicou nos últimos dias na internet. Foram os tweets do Papa Francisco, pretexto ideal para fazermos uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de Uma Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá! Chega no dia 15 de fevereiro às bancas a nova edição da revista O Meu Papa. Eu já tenho aqui a minha e é uma edição muito especial porque, tal como eu já tinha partilhado convosco nas últimas semanas, nós decidimos incluir um dossiê dedicado inteiramente à viagem que o Papa fez ao Chile e ao Peru. Então são 16 páginas cheias de curiosidades e fotografias desta viagem. Mas não é só. Temos também vários artigos sobre o dia-a-dia do Santo Padre e imaginem que desta vez até fomos falar com o padeiro que faz o pão do Papa Francisco, o pão que ele come todos os dias na Casa Santa Marta. E claro, até através do padeiro ficamos a saber coisas interessantíssimas sobre o Santo Padre. Mas nesta revista não falamos só do Papa Francisco, falamos também de instituições e de pessoas que se deixam inspirar por ele na sua vida, no seu trabalho. Então, nesta edição, vamos conhecer a Associação do Monte Pedral. É uma associação que existe já há quase 150 anos e que ajuda as famílias mais carenciadas da cidade do Porto. Eles fazem um trabalho fantástico que vale mesmo a pena conhecer. Fomos também conversar com um padre muito especial, um padre ucraniano que está em Portugal, mais propriamente na zona de Viseu, há 15 anos e que é um padre casado, com filhos e com netos, mas que não é assim tão diferente dos outros padres como possamos imaginar. Curiosos? Então têm de ir já buscar o vosso exemplar da edição número 18 da revista O Meu Papa. Até para a semana.
A Bernardo Clara foi a diretora de Uma Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, no vídeo do mês. E antes disso, e antes também de um apontamento breve do Papa sobre a importância da oração, vamos ver um pequeno filme, na verdade é um spot sobre a Índia, que vai ser como que uma espécie de um aperitivo para a enorme campanha internacional que a Fundação AES vai lançar dentro de alguns dias, sobre este também enorme país onde os cristãos são uma minoria e confundem-se com os mais pobres dos pobres e têm sido vítimas de uma perseguição extremamente violenta. My name is Bita. My name is Asha. My name is Sweta. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? The Gospel said that Jesus died for us on the cross. I felt that I am also ready for that. I prayed for my husband every day and cried to God for help. You, my God, have joined us in marriage. We cannot separate from each other. We are living in this corner of the world, forgotten by all. Please help us. Even if someone were to threaten me with harm or even death, I would not leave Jesus. Foi um pequeno filme sobre a Índia, um filme que nos trouxe a história de 3 mulheres que são também o símbolo do sofrimento e também da esperança da comunidade cristã neste grande país. 3 mulheres que vamos conhecer melhor nos próximos programas, nas próximas semanas. Agora sim vamos focar a nossa atenção no Papa Francisco. Tenho um pequeno vídeo do Papa que é uma breve lição sobre a importância da oração. Diz o Papa que para se rezar é preciso coragem e persistência. Vamos ver. Coraggio per lottare per arrivare al Signore. Coraggio per avere fede all'inizio, se tu vuoi puoi guarirmi, se tu vuoi, io credo. E coraggio per avvicinarmi al Signore quando ci sono delle difficoltà. Quel coraggio tante volte ci vuole pazienza e sapere aspettare i tempi, ma non mollare, andare sempre avanti. Ma se io con fede mi avvicino al Signore e dico ma se tu puoi darmi questa grazia e poi ma come la grazia dopo 3 giorni non è arrivata, un'altra cosa e mi dimentico. Agora sim, depois deste momento em que o Santo Padre nos pede para termos coragem de rezar e sermos pacientes, vamos então ver o vídeo do mês. Desta vez o Papa Francisco denuncia a corrupção. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio, debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual não se deixem dominar por la corrupção. E assim, com este alerta do Papa Francisco sobre a chaga da corrupção, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo, Magazine, o programa da Fundação AES, aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.